A paz do Senhor, meus amados pastores e professores da Escola Bíblica Dominical. Uma grande satisfação estarmos juntos para que nós possamos dar continuidade ao estudo da nossa revista, que por sinal está muito bem feita. Parabenizando aí o nosso pastor Heber por esta diagramação maravilhosa que ele fez com esta revista. De fato é um marco muito grande para nós, essa nova formatação aqui no programa InDesign. Parabéns ao pastor Heber. Na semana passada nós estudamos já a primeira lição intitulada de A Encarnação de Jesus Cristo, e junto com o pastor Gideon Júnior nós desenvolvemos ali algumas ideias importantes acerca do processo da encarnação. E hoje nós vamos estudar juntamente com todos vocês a nossa lição de número 2, que está intitulada de A Humanidade de Jesus Cristo. Então, você vindo aqui já para o comentário introdução, vai dizer para o seu aluno que a humanidade de Jesus é fundamental para a redenção de todo homem pecador. É a parte sine qua non da nossa salvação, ou seja, sem a humanidade de Jesus, a salvação, a redenção do homem seria impossível de se realizar. O fato de Jesus ter assumido a nossa humanidade, ter tomado sobre si um corpo humano, se revestido de carne e sangue, que trouxe a condição da verdadeira expiação acontecer. Porque Cristo, em sua eterna glória como Deus Todo-Poderoso, ele não poderia descer do céu, com todo o seu poder e glória, porque nós não suportaríamos o seu poder, não suportaríamos a sua glória. E se ele viesse, teria um outro problema, que ele não poderia morrer, porque Deus, em sua grandeza, em sua glória, em seu poder, ele jamais pode sofrer qualquer atentado à sua grandeza e à sua soberania como Deus. Então era necessário que o homem fosse salvo, por alguém que reunisse a condição de Deus e ao mesmo tempo a condição de ser humano, Então, Jesus, ele se esvazia da sua glória para sofrer, na cruz do Calvário e morrer por cada um de nós para nos dar o benefício da salvação. E já entrando aqui nessa questão da humanidade de Jesus, a primeira coisa que nós vamos defender é que, embora Cristo tenha tido uma natureza humana limitada, ele jamais, seu nascimento jamais pode ser considerado uma espécie de nascimento mitológico ou clichê da mitologia grega, que é uma coletânea de mitos contados pela Teogonia de Hesíodo e também por duas obras chamadas de Ilíada e Odisseia de Homero, que foi o maior poeta da civilização grega. E nesses documentos registrados por estes poetas, existia então a história de que os deuses gregos não moravam no céu, mas moravam num monte muito alto na Grécia, chamado de Monte Olimpo, ali onde estava o panteão dos deuses gregos, e que eles, de certa forma, analisavam a vida dos seres humanos, e muitos deles invejavam os homens, por serem seres espirituais e não terem condições de curtir os prazeres da vida como a sua criatura vivia. E então, esses deuses geralmente eles passavam por um processo de transformação, de metamorfose ou de transmorfia, e assumiam a vida dos seres humanos e vinham para cá desfrutar dos prazeres mundanos. E muitos deles, nessas relações, acabavam engravidando as mulheres e geravam um filho chamado de semideuses. Mais conhecido nessa história, nós temos Zeus, que é considerado o deus dos deuses da mitologia grega, os deuses do Olimpo, que ele desceu à terra, escondido da sua esposa Hera, e seduziu, se transformou em um ser humano, e seduziu uma mulher por nome de Alquimena, e engravidou essa mulher, nascendo então um semideus, que é a metade Deus e metade homem, chamado de Hércules, que é um dos maiores heróis da mitologia grega. Só que Zeus não parou só em Alquimena, Ele teve relacionamento com várias mulheres aqui da Terra,
na mitologia grega, e disse que dessas relações nasceram filhos e filhas, chamados de Atena, Apolo, Ártemis, Perséfone, né? E Apolo, muitos outros deuses aí, e conhecidos então como semideuses. E já Jesus, nós contrapondo toda a ideia de quem diz que Jesus teve o nascimento como uma cópia do nascimento dos semideuses, nós dizemos que o nascimento de Jesus não foi fruto de uma conjunção carnal entre o homem e uma mulher, entre Deus e a mulher, mas foi o fruto de um milagre operado diretamente pelo Espírito Santo, fecundando o óvulo de Maria, implantando a semente de Deus no ventre de Maria, para que Jesus pudesse nascer como ser humano. Então não houve conjunção carnal, porque isso faria de Deus um pecador. E Deus, se ele coabitasse com Maria, como Zeus fez com Alquimena e outras mulheres, ele seria um Deus pecador e jamais teria condições morais de redimir, né, a sua criatura, uma vez que ele se imiscui e que ele se envolve nos mesmos pecados que a humanidade envolve. Então, isso é algo impensável, é uma blasfêmia, é uma aberração, porque Deus jamais sucumbiu ante a influência do pecado. Então, Cristo não teve um nascimento mitológico, mas o nascimento dele foi um milagre. Lá em Lucas 1,35, Maria preocupada, mas como será isto, visto que eu nunca conheci varão, né? E eu sou uma mulher virgem, como é que eu vou dar a luz ao Filho de Deus, ao Messias, se eu sou uma mulher virgem e estou prometida em casamento, ainda não tive nem sequer relações com meu marido, com meu prometido José, como é que eu vou me engravidar? E o anjo explica para ela, olha, não se preocupe, porque descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, pelo que também o antissanto que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui no tópico 1.2, nos vai dizer que Cristo era em tudo igual a seus irmãos, que apesar de Jesus não ter tido um nascimento fantasioso e fabuloso, como na mitologia grega, nós não podemos também colocar Jesus como se fosse um personagem que não fosse um ser humano como nós, pois ele se tornou um ser humano e assumindo um corpo de carne e de osso, de sangue, para que ele em tudo fosse igual a cada um de nós, para que ele pudesse experimentar todas as nossas limitações, sentir todas as nossas fraquezas, todas as vicissitudes da humanidade, e como um sumo sacerdote perfeito, entendendo cada uma dessas fraquezas, ele fosse capaz de interceder por nós em todas as áreas da nossa vida. Então, ao manifestar-se, ele vai se constituir de carne e de sangue, de corpo, de alma e de espírito, sendo, portanto, um ser tricotômico como todos nós homens somos. Ele tem corpo, alma e espírito. E ele também teve um nascimento, embora tenha sido um nascimento milagroso, o desenvolvimento da gestação de Jesus foi um desenvolvimento natural. Jesus nasceu de 9 meses, como toda criança nasce. Jesus ele foi amamentado pela sua mãe, teve as suas fraldas trocadas por Maria. Jesus sentiu cólica quando era criança. Jesus cresceu, frequentou a escola, desenvolveu gradualmente a sua maturidade, tanto física, o seu crescimento tanto físico quanto intelectual e espiritual, uma vez que ele era um homem que frequentava a sinagoga, era um leitor ávido das Escrituras Sagradas. Todos os sábados ele ia à sinagoga para ler a Torá, ele guardava o sábado. Ele, quando criança, quando nasceu, foi circuncidado ao 8º dia, né, conforme a lei mandava, e ele também era um observador ávido das Escrituras Sagradas, sendo obediente à lei de Deus em tudo Jesus cumpriu a lei de Deus. Então era primeiro necessário que ele viesse como ser humano para que ele passasse por todo esse propósito. Segundo, para que ele fosse de fato caracterizado como um ser humano verdadeiro e não como um ser humano metade homem, metade Deus, como na mitologia antiga, e que tudo isso era parte do plano de Deus para tirar qualquer sombra, né, de que Jesus não fosse um ser humano que tinha as propriedades da humanidade, para que ele então pudesse se colocar em nosso lugar, sendo santo,
sendo puro, né, e ter a condição de oferecer o seu sangue inocente para que, através desse sangue derramado, nós recebêssemos a justificação. Então ele viveu numa família conhecida pela sociedade. As pessoas diziam: não é este o filho de José? Não é ele o carpinteiro? Não está entre nós a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs, né? E como pode vir esta sabedoria? De onde lhe surgiram esses poderes miraculosos? Como pode tudo isso acontecer se nós sabemos de onde esse homem é, né? Então, Jesus pagou o imposto. A família de Jesus era conhecida na sociedade, ele trabalhou, ele frequentou a escola, ele viveu uma vida normal até os 30 anos, mas sempre com a consciência de que era Deus entre nós. Então vamos para o tópico 1.3, que também fala de Cristo e suas limitações fisiológicas, que o corpo de Jesus também era um corpo idêntico ao corpo do ser humano, que não tinha nada do corpo humano que não tivesse no corpo humano de Jesus, e que Jesus também tinha todas as nossas limitações. Com certeza Jesus, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele sentiu sono, ele tinha que tomar banho, ele tinha que repousar, né? Ele tinha que dormir, né? E fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, em tudo, Jesus era um ser humano como nós. Como disse o pastor Gideon, ele comeu do nosso pão, ele bebeu da nossa água, e ele viveu a vida de um ser humano aqui neste mundo, né, de uma maneira singular, mas ele viveu tudo aquilo que diz respeito à nossa humanidade. Jesus chorou, Jesus sofreu muito ante a expectativa da cruz, aos horrores da cruz que ele mesmo conhecia, com certeza vislumbrou muitas crucificações, e sabendo que ele tinha que morrer por cada um de nós, ele sentiu uma angústia terrível, ao ponto de que quando ele estava no jardim do Getsêmani, ali orando, pedindo a Deus para que livrasse ele desse cálice sem que ele bebesse, ele então sofre um processo de tortura psicológica e emocional naquele momento, que os poros dele começam a brotar sangue, caindo como gotas de sangue ali no chão, e esse fenômeno é chamado de hematidrose, que é quando uma pessoa passa por uma dor psicológica, um medo terrível, né? Ele então vai eclodir sangue ali, colocar sangue pelos seus poros por causa da intenso sofrimento e agonia psicológica que essa pessoa passa. E Jesus teve que passar por tudo isso. Mas um fato interessante é que, sendo Deus, era impossível que Jesus fosse retido na morte, né? Mas Jesus, ele teve que experimentar como ser humano a morte em nosso lugar. Como Deus, ele era um só com o Pai, mas como homem, a sua dependência com o Pai, com Deus, era total, e Jesus levava uma vida de oração, de consagração, de intensa dedicação a Deus, embora ele fosse Deus, mas ele tinha um compromisso com Deus de orar durante as madrugadas, de estar sempre buscando a presença de Deus neste mundo aqui, pedindo alento, alívio e proteção de Deus, mesmo sabendo que ele era Deus, Filho de Deus, em sua natureza humana, ele sentia esse contato com o Pai, né? E aqui nós temos as provas da humanidade de Cristo. Tópico 2.1 fala da importância da humanidade de Cristo. Então, lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 7, Paulo diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, ele não teve com usurpação o fato de ser conhecido como Filho de Deus, como Deus, mas ele se esvazia da sua glória, né, e ele humilha-se a tal ponto de se fazer carne e se tornar obediente, ao ponto de morrer a morte que estava destinada a cada um de nós. E então, ele teve que assumir a nossa humanidade para demonstrar a sua identificação voluntária e pessoal com cada um de nós, para que ele pudesse vivenciar na sua própria carne todas as nossas fraquezas, todos os nossos dilemas,
todas as nossas vicissitudes e ter a condição de, como um sumo sacerdote misericordioso, de compreender-nos em toda a nossa estrutura física, espiritual e emocional e poder interceder por nós de uma maneira perfeita. Então não há nenhuma intenção da Bíblia Sagrada de ocultar a humanidade de Jesus, porque, embora ele fosse Deus em sua humanidade, Cristo vai participar de uma natureza humana comum a todos os homens. E se ele não tivesse participado dessa humanidade, o que seria? O que teria acontecido? Ele não poderia nos salvar. Simples assim. O fato de Jesus ter vindo em carne é porque ele precisava morrer. Ele precisava morrer por cada um de nós. Mateus, no capítulo 20, versículo de número 28, Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Quando ele, lá na cidade de Cesareia de Filipe, pergunta para os discípulos o que dizem os homens que eu sou, ele recebe ali dos lábios de Pedro a revelação dada pelo próprio Deus de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daí, Jesus começa a dizer para os discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse, padecesse nas mãos das autoridades judaicas, fosse entregue aos pecadores e que ele fosse morto. E é isso o que as Escrituras Sagradas já nos ensinam. Lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz que os judeus olharão para Cristo a quem traspassaram, né? E chorarão por ele como quem chora pela morte de um filho primogênito. Isaías 53 já fala que Jesus era um homem de aparência desfigurada, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Era alguém que sabia o que era padecer e a Deus agradou moê-lo, fazendo recair sobre ele a iniquidade de todos nós, de modo que o nosso pecado foi imposto sobre Jesus para que Jesus pudesse interceder pelos pecadores. E, portanto, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e é por causa das pisaduras, das feridas de Jesus como ser humano, da humilhação de Jesus, do derramamento do sangue puro de Jesus, que foi possível que ele pudesse, então, morrer por nós e garantir a nossa libertação do pecado e a redenção do homem, regenerando-o novamente para que ele possa ser o Filho de Deus. Regenerar significa gerar de novo. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele nos faz nova criatura em Cristo Jesus e nos dando, então, condições de viver como filhos de Deus neste mundo. Jesus Cristo também era verdadeiro homem, como dito aqui no tópico 2.2, em todas as coisas ele se mostrou um verdadeiro ser humano, seja no aspecto físico ou psicológico ou fisiológico, e não houve dúvidas para os autores cristãos, para os apóstolos, né, de que Jesus era filho de Deus, que era ao mesmo tempo um homem perfeito. A carta do evangelista João, no 1 João capítulo 1, versículo 1, ele diz que aquele que vimos desde o princípio, que as nossas mãos tocaram, né, com respeito ao verbo da vida, né, esse é o que vos anunciamos. Ele quis dizer que as suas mãos, que os seus olhos viram, que as suas mãos tocaram e que eles conviveram com Jesus Cristo em carne, e para ele isso seria algo maravilhoso ter tido a oportunidade de conviver com Jesus em carne, e aqui nesta carta ele testifica que Jesus realmente era um homem. E o próprio Jesus se identificava como homem em várias situações. Lá em João 8,40 ele diz: vocês não acreditam em mim, um homem que diz a verdade de Deus para cada um de vocês. Pedro disse que ele foi um varão aprovado por Deus, que andou por todo Israel fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. Paulo concluiu que a graça, se por causa do pecado de um único homem veio a condenação sobre todos os homens, a graça de Deus também se manifestou para com toda a humanidade através de um único homem, e esse homem é Jesus.
Paulo também diz que há um só mediador entre Deus e o homem, aquele que veio para apaziguar um relacionamento que era um relacionamento baseado em ira, né, em afastamento, em discórdia e em inimizades, por causa do pecado que havia entre Deus e o homem. Não havia consenso entre Deus e a sua humanidade, e Cristo veio para trazer o homem de volta até Deus e levar Deus até o homem e reconciliar ambos, né, no corpo da sua carne, fazendo com que o homem e Deus pudessem ter um ponto de contato novamente através da vida e da morte expiatória de seu Filho. Cristo também foi um homem sem pecado. Ele distinguiu-se de toda a nossa vida humana num único aspecto: o fato dele ter sido um ser humano sem pecado. A única coisa que diferencia Jesus do restante da humanidade é o fato dele não ter pecado. E o Código da Vinci, do escritor chamado de Dan Brown, traz uma mentira terrível contra a humanidade de Jesus, trazendo uma história de que Jesus ele teve um relacionamento, um casamento com Maria Madalena, um casamento secreto com Maria Madalena, e que Maria Madalena deu à luz a uma mulher, a uma moça, e que a Igreja Católica passou muitos anos perseguindo esta menina para matá-la, para tentar proteger, né, a doutrina de que Jesus não pecou contra Deus. E eles dizem então que o priorado de Sião perseguiu essa menina por muito tempo, e para que as informações da onde essa menina estaria vivendo fossem protegidas, eles criaram um cilindro chamado de códice, conhecido também como Sangraal ou Santo Graal, que significa sangue real, que dava uma conotação de que essa menina realmente tinha o sangue de Jesus. E o endereço dela foi ali então guardado, preservado, para que a Igreja Católica não encontrasse essa menina e não a matasse, para proteger a impecabilidade de Cristo. E outra mentira também acontece no filme A Última Tentação de Jesus Cristo, que ele relata que Jesus estava ali sendo crucificado na cruz, mas que por um exato momento, por causa do seu grande amor que ele tinha por Maria Madalena, Jesus desce da cruz. Ele vai viver na colina, juntamente nos montes ali com esta mulher, e ela engravida, né, e estando grávida de Jesus lá fora de casa, cortando a lenha para fazer o jantar, Maria Madalena dá um grito, né, mostrando que Deus acabou de destruir o fruto da relação entre Maria Madalena e Jesus, que Jesus fica irado com Deus por causa disso. Aí aparece Judas nesse filme lá, para fazer com que Jesus recobre o juízo. Olha, você veio foi para morrer na cruz, não foi para poder gerar filhos carnais nesse mundo, nem para viver uma vida comum aqui com Maria Madalena, não. Aí que Jesus volta para a cruz e completa o seu trabalho de expiação. Então tudo isso é o que o diabo coloca na cabeça dos mentirosos, para que eles venham dizer que Jesus pecou como todo ser humano. Como nós, Jesus foi em tudo tentado, mas o livro de Hebreus diz que ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele era perfeito e não tinha uma natureza caída e propensa, inclinada ao pecado como a nossa, né? E embora Jesus Cristo fosse um ser humano perfeito, a humanidade dele era mais perfeita do que a de Adão. Porque Adão ele foi um homem gerado à semelhança de Deus, e Cristo ele é o próprio Deus encarnado. Então era impossível que Cristo pecasse, era impossível que Cristo sucumbisse ao pecado, como nós seres humanos estamos tendentes a sucumbir, porque ele é Deus Todo-Poderoso, sempre foi Deus quando se tornou homem, e por isso era impossível que ele pecasse. Nós vamos partir agora para as heresias contra a humanidade de Cristo. A primeira heresia que nós temos aqui é o docetismo, que é uma doutrina oriunda do gnosticismo, que nasceu ali por volta do século II, né, e que dizia que Jesus Cristo ele não tinha um corpo humano físico, literal, real, mas apenas um corpo que parecia real. Por isso é que o docetismo vem do termo grego chamado de dokel. Dokel significa parecer-se com, parecer-se a, ser semelhante a, né? E quando os docetistas dizem que Jesus não tinha um corpo humano literal, eles estavam resgatando esta filosofia mesclada
ali do gnosticismo, do platonismo e também do panteísmo, que dizia que era impossível que Deus ele pudesse, de alguma forma, assumir a natureza humana, porque os gnósticos acreditavam que tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é palpável, tangível, é mal por natureza, e Deus, sendo Deus todo-poderoso, puro em sua mais absoluta essência, ele jamais poderia ter assumido a humanidade, porque a humanidade representa toda a permissividade do pecado. E se Jesus tivesse assumido um corpo humano verdadeiro, Jesus seria tão pecador como nós. Né? E para eles, então, tudo aquilo que era espiritual, tudo aquilo que era transcendental, tudo aquilo que era intocável, impalpável, intangível, era de fato o espírito. Então, Jesus ele não veio com um corpo físico, mas um corpo espiritual, que era um espírito que só em aparência viveu e morreu, sofreu e morreu por cada um de nós. Mas o que nós temos que entender é que o problema não está em ser um ser humano, o problema está em ser um pecador. Adão nasceu como uma humanidade perfeita. Quando Deus cria toda a criação e coloca nela o homem e finaliza a sua obra, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo aquilo que Deus fez era bom, era muito bom, e Deus agradou-se da sua criação. Então a humanidade era perfeita, a humanidade era boa. O que tornou a humanidade ruim foi o pecado. E o fato de Jesus ter assumido a nossa humanidade não quer dizer que Cristo assumiu o nosso pecado. Que ele não tinha pecado e que ele é que se fez pecado por nós. Romanos, ali no capítulo 8, do versículo 3 em diante, diz que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, para que por meio do pecado ele combatesse o pecado na carne, para que nós não vivêssemos mais debaixo do pecado, mas sob a justiça de Deus. Segundo Coríntios 5, versículo de número 21, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Cristo assumiu sim a nossa natureza humana, uma natureza, mas uma natureza sem pecado, e ele não foi apenas um espírito que só em aparência viveu, sofreu e morreu por nós. Ele foi um ser humano encarnado, composto de corpo, alma e espírito, que em toda a sua plenitude de homem, ele tinha todos os atributos e elementos da humanidade, e que isso, de fato, foi o que determinou a possibilidade de Jesus nos salvar. Então, outra doutrina não menos perigosa é a doutrina do apolinarismo, conhecida também como a doutrina de Ário, que no século IV ele surge com essa doutrina para combater o arianismo, porque Ário, um bispo de Alexandria, lá no Egito, dizia que Jesus era uma criatura de Deus, que ele era a melhor das criaturas de Deus, mas que ele não era Deus, e que foi um homem que nasceu normal, mas que por causa da sua obediência irrestrita à vontade de Deus, ele foi elevado à posição de divino por mera cortesia de Deus, por mera cortesia da divindade. Aí Apolinário, ele tentando defender a doutrina da divindade de Jesus e também a doutrina da sua impecabilidade, ele trouxe talvez uma heresia igualmente perigosa quando ele dizia que Jesus, como Logos de Deus, como o verbo encarnado de Deus, ele não tinha condições de ter uma alma racional, e que a natureza de Jesus realmente ela não era completa. Por quê? Porque ele bagunçou tanto essa teoria dele que ele acabou voltando-se ao gnosticismo primitivo do primeiro século ali e acabou caindo na mesma armadilha do docetismo de dizer que Jesus não tinha um corpo humano completo, mas Jesus nasce com corpo, alma e espírito, e ele então tinha uma humanidade, embora singular, era ao mesmo tempo idêntica à nossa humanidade, com exceção do pecado, era totalmente uma natureza humana que Jesus tinha. E em oposição aos ensinos de Apolinário, Gregório de Nissa, ele dizia que um Cristo que em sua encarnação não pôde
assumir todas as propriedades da nossa natureza humana, era um Cristo obsoleto, um Cristo que não teria condições de nos salvar. Era um Cristo que estaria impossibilitado, por não ser um ser humano completo, de assumir completamente a nossa salvação, e que, portanto, se isso fosse verdade, nós teríamos sido redimidos pela metade. Nós teríamos salvos só pela metade e não completamente como Jesus fez. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele primeiro nos dá a reconciliação, causa em nós a regeneração, a justificação, a santificação e a redenção de todos os nossos pecados. Se ele não tivesse todas as propriedades de ser humano para ir no âmago da questão do problema do pecado e consertar esse problema causado por Adão, nós não teríamos condições de nos salvar, né? E assim o Gregório de Nissa, ele colocou, pontuou da seguinte forma, de uma forma magistral, ele conclui o seu raciocínio, que aquilo que não foi assumido pelo Verbo também não foi redimido. E por fim, nós temos aqui, no tópico 3.3, a doutrina do nestorianismo, que dizia que Jesus ele tinha o corpo humano apenas como uma espécie de invólucro, como uma espécie de receptáculo, e que dentro desse corpo habitava duas pessoas, que habitava um Jesus humano e um Jesus divino. E Jesus não era um só, mas que era dois, ocupando esse receptáculo chamado de corpo humano. E isso foi amplamente debatido no Concílio de Calcedônia, no ano de 451, né? No Concílio de Constantinopla, melhor dizendo, ficou definido que Cristo era constituído de duas naturezas, uma natureza humana, uma natureza divina, mas que essas naturezas elas não se misturavam e nem se confundiam. Ou seja, Cristo ele não assumia de vez em quando propriedades divinas para se relacionar com os homens e não assumia de vez em quando propriedades humanas para se realizar com o divino, com Deus, mas que ele era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, e que ele vivia com essas duas naturezas dentro de si mesmo, sem contradição alguma. Então não havia contradição, que esta união era uma união perfeita, de modo que elas não se misturavam, né? Que Jesus continuava sendo Deus quando ele assume a humanidade, e que ele, depois de assumir a humanidade, ele conserva também a sua humanidade perfeita e singular, né? Lá no Concílio de Calcedônia, no ano 451, é que se definiu a doutrina da união hipostática de Jesus Cristo, que ele era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, sem contradição alguma, né? Então aqui na conclusão nos diz que a doutrina da humanidade de Cristo é sustentada pelas Escrituras como a maior dádiva de Deus já concedida aos seres humanos, pois se Cristo não fosse homem, mas somente Deus, ele jamais receberia a maldição da lei sobre si mesmo e não poderia morrer pelos nossos pecados. Então, quando Cristo ele nasce, conforme Gálatas 4:4, nascido de mulher e nascido sob a lei para resgatar aqueles que estão debaixo da lei, ele está vindo para cumprir o que as Escrituras ensinam, que ele tinha que ser um ser humano, para que ele pudesse entregar a sua vida voluntariamente, para que ele então redimisse-nos de todos os nossos pecados. Então, finalizando aqui a nossa aula, isso aqui foi apenas um pequeno norte para que o nosso professor possa melhor embasar a sua aula, e eu espero que eu possa ter contribuído com o aprendizado aí de cada um. Deus abençoe a cada um de vocês. Na próxima semana nós voltaremos com os nossos estudos.